Senta que as informações de hoje estão muito legais. Binotto solta uma entrevista importantíssima falando sobre os motores de 2026. Pessoal, isso aqui é fenomenal, tá? A Mercedes também fala sobre isso. A expectativa do Bortoleto para o GP do Canadá nesta semana. A instrução da Red Bull para o Verstappen no Canadá. Mais um piloto Red Bull com superlicença aprovada na Fórmula 1. Calendário do ano que vem, 2026, revelado. Vamos dar uma olhada. A Alpine vai contratar Christian Horner? Como assim? Vamos entender isso aí. O Gasly fala sobre a Alpine. A Mercedes com problemas e contratar Verstappen? Vamos entender isso aí também. E que história é essa de aposentadoria do Max Verstappen? Padrão aqui no canal, sempre trazemos informações relevantes para vocês. Sem especulação, sem rumores, sem achismo. E quando há alguma coisa, nós explicamos para vocês. Lembrando só que eu estou me recuperando ainda de uma forte infecção na garganta, não consigo falar direito, mas vamos lá, o conteúdo não pode parar. Portanto, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos, pois na telemetria você entende o que acontece nas corridas. Binotto diz que a Audi não vai começar com o melhor motor em 2026. Olha isso, pessoal. E quem é o Binotto, que já foi chefe principal da Ferrari, mas além disso, Binotto também é engenheiro de motores. Então ele sabe fazer unidades de potência. E em 2026, a Audi, que vai trocar de nome com a Sauber, equipe do piloto Bortoleto, em 2026, a Audi vai estar na Fórmula 1 com seus próprios motores e próprio chassi. Uma equipe que promete ser muito promissora. Mas vem o Binotto, engenheiro de motores, o cara sabe o que está falando, dizendo que não vai ter o melhor motor. Opa, peraí. Devemos lembrar que a partir do ano que vem, todos os motores serão novos. Mas veremos qual é o argumento dele. Fazer unidades de potência. Eu sei bem disso porque fui engenheiro de motores. É muito mais complexo e complicado do que se imagina assistindo às corridas como espectador. Vamos encontrar um nível de dificuldade elevado, mesmo que o ponto de partida ainda seja um motor. Teremos que mudar a cultura do motor, e isso não será fácil. Sabemos que em 2026 não será o ano em que estaremos no topo. Não teremos a melhor unidade de potência, mas o caminho que foi escolhido é certo, eu estou confiante. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Em 2014, quando foi introduzido um motor híbrido, a unidade de potência mais importante do começo do campeonato, a Mercedes fez a diferença. É uma situação que pode acontecer novamente, e quem precisar correr atrás vai tentar. Ou seja, pessoal, mais um engenheiro de motores, mais um cara super experiente, sabe o que está falando, dizendo que provavelmente em 2026 a Mercedes vai sair na frente porque ela tem muita expertise em criar motores. A Mercedes venceu uma temporada inteira porque ela tinha o melhor motor desde o começo da temporada. Algumas equipes tentaram, até a Ferrari tentou umas maracutaia lá no motor dela, que acabou sendo descoberto, mas ninguém conseguiu superar a potência, desempenho, eficiência do motor Mercedes no começo da era híbrida. Então, por mais que a Audi também seja gigante na sua fábrica de motores, o engenheiro principal da equipe está dizendo que não vai ser tão bom assim. Essa notícia bate com a próxima que eu vou passar para vocês. Mercedes prevê nenhuma surpresa com as novas regras para 2026, disse o segundo diretor técnico da Mercedes. Olha isso, os caras estão muito confiantes. E ele comenta algo muito interessante. Todos nós sempre quisemos ver na Fórmula 1 carros bem diferentes um do outro. Ele diz que a FIA fez um bom trabalho, resumindo para vocês. Recebeu bastante indicações das equipes e conseguiram fechar praticamente todas as brechas nas novas regras. Então, não haverá muitas surpresas. As regras parecem estar bem definidas e tem certeza que vai haver muitos projetos diferentes no início do campeonato. E além disso, ele faz um comentário dizendo que esse novo modelo de carro, a partir do ano que vem, muda alguns conceitos, vai ser bem diferente. Porém, a FIA permitiu muito mais flexibilidade para fazer alterações no design do carro e em peças que antes desse regulamento atual não são permitidas alterações. Ou seja, a criatividade, design vai ser ponto crucial. E sobre isso, ele também, a Mercedes, está de olho no trabalho que o guru do design, Adrian Newey, pode fazer na Aston Martin para o próximo ano. Meus amigos, no editorial de ontem, Max Verstappen está ansioso para ver o que o Adrian Newey vai fazer na Aston Martin e agora até o diretor técnico da Mercedes também está ansioso por isso. Vai ser legal, mas ele continua aqui. Ele finaliza de forma bem técnica, dizendo que haverá um motor completamente novo, sem o famoso MGU-H, um compressor que utiliza os gases do escapamento para gerar energia. Porém, os combustíveis serão mais sustentáveis. Uma nova aerodinâmica, sem tanto efeito solo, novos componentes eletrônicos, mais potência elétrica, os pneus ficarão menores, os carros ficarão 50 kg mais leves que os atuais.
E por consequência, toda a mecânica deverá ser revisada. Nova transmissão, suspensão totalmente nova, freios, aerodinâmica ativa. Vai ser um desafio complexo, mas é uma oportunidade para as várias possibilidades na competição. Digamos que será um regulamento que colocará as equipes diante de mais riscos de cometer erros do que o regulamento atual. Ah, meus amigos, vai ser legal, hein? Qual equipe vai sair melhor ano que vem? Eu tô ansioso por isso. Gabriel Bortoleto, que está entusiasmado para o GP do Canadá, pessoal, desse fim de semana. Lembrando que a programação aqui das lives, onde acompanhamos ao vivo, as corridas estão já programadas. Treino 1, 2, 3, qualificação e corrida. Acompanhe conosco a transmissão ao vivo na telemetria, cronometragem e mapa com vocês, tá? É muito bom. E o Bortoleto vai como para o Canadá? Vai entusiasmado, por causa do bom resultado, boa evolução que a Sauber apresentou na corrida anterior, na Espanha, que inclusive Hülkenberg ficou em 5º lugar, impressionante. E o Bortoleto ficou em 12º lugar, a mesma posição que ele largou. Porém, mesmo fazendo uma corrida caótica, uma estratégia horrível que a Sauber fez para ele, conforme eu já mostrei no vídeo resumo, conseguiu ainda ficar em 12º, eis a questão. Então ele está ansioso por Montreal. Será uma nova pista a ser descoberta por ele, nunca correu lá na Fórmula 1. Então ele tem um trabalho muito forte para fazer no simulador e normalmente essas corridas ele quer testar os seus limites. Mas ele está confiante porque ele sai de Barcelona, Espanha, com um feedback muito bom sobre as atualizações que o carro recebeu. O carro tem muito mais potencial para mostrar agora. O desempenho do carro apresentado em Barcelona mostrou que a equipe está chegando cada vez mais perto onde ela quer estar. Então mal posso esperar para chegar ao fim de semana. O segredo, como sempre, manter o foco e se adaptar ao que vier pela frente, aproveitando ao máximo qualquer oportunidade. É isso, pessoal. Ele sempre fala de aproveitar as oportunidades. Não é sempre que o Hülkenberg vai chegar em 5º lugar. Tem que aproveitar as oportunidades. Safety car, bandeira amarela, estratégia de pneus, que só funciona para o Hülkenberg, né? Mas aí é discussão para outro vídeo. Mas torcemos para o Bortoleto. Red Bull já prepara o psicológico de Verstappen para o Canadá. Pois é, tem que preparar, pessoal, porque ele saiu da Espanha com o psicológico abalado por causa da sua própria equipe. Vamos entender isso aqui. E para quem assistiu meu vídeo resumo da corrida completa do Canadá, 56 minutos, vídeo maravilhoso, o conselheiro de pilotos disse que o Max não pode fazer nada de errado nos próximos 2 fins de semana na corrida. Então, ele está sendo instruído para não fazer nada precipitado, conforme ele fez contra o Russell lá no GP Espanha. Jogou o carro para cima do Russell, porque ele está pendurado, pessoal. Se o Max receber mais uma punição antidesportiva, ele vai ser banido de uma corrida na Fórmula 1. Mas ele falou que quanto a isso, a Red Bull está tranquilo, porque o Max não comete erro em todas as corridas. Mas tem que analisar a situação no modo geral. O Verstappen só cometeu aquele erro, aquela batida, o Russell, porque ele recebeu o pneu duro, embora ele não quisesse. O conselheiro começa a tentar justificar as atitudes do Max Verstappen, dizendo que por causa do pneu duro que a Red Bull fez, da batida do Leclerc para cima dele, naturalmente a atmosfera ficou tensa em decorrência disso. Aí depois ele bateu lá no Russell, e o Max conhece a fundo os regulamentos. Ele disse que não precisava devolver a posição, mas a equipe disse para ele que teria que devolver sim, e isso foi muito amargo para engolir. Além disso, o Russell não é exatamente seu melhor amigo, finalizou Helmut Marko. E no fim das contas, não é que o Verstappen tinha razão, não precisava realmente devolver a posição. Mas mesmo assim, Red Bull aconselha Max Verstappen a vai com calma, senão você vai ser banido. Atenção, pessoal, vamos falar aqui. FIA aprovou um pedido, a Red Bull estava muito em cima da FIA para aprovar o pedido da superlicença do piloto Lindblad, que está correndo pela Red Bull na Fórmula 2. Agora, com a superlicença aprovada, ele pode pilotar na Fórmula 1. Pode até ser um piloto titular da Red Bull ano que vem. Pois é, vamos entender isso aí. É um cara muito jovem, tem 17 anos apenas, está sendo uma revelação, está entregando bons resultados. Ele é britânico e é o atual 3º colocado da competição nesse momento. Conseguiu e acumula até agora 2 vitórias. Tá mandando bem. E tem só 17 anos. Te lembra alguém que começou na Red Bull também? Pois é, vamos lá. Assim como a Mercedes apostou no Kimi Antonelli, que também é menor de idade e está se mostrando um ótimo piloto, a Red Bull parece que vai fazer o mesmo que a Mercedes fez. A era Max Verstappen está acabando, segundo o piloto da equipe, ninguém está conseguindo, então, que tal apostarmos em um novo jovem talento? Calma, que isso que eu falei para você vai fazer sentido. Olhem a cronologia desses fatos. Equipe Mercedes enfrenta problemas para contratar Max Verstappen. Como assim? Não é segredo para ninguém que a Mercedes quer contratar Max Verstappen. Quando perguntam do Max Verstappen para Toto Wolff, o chefe da Mercedes,
Ele abriu um sorriso de orelha a orelha. E o que aconteceu na Espanha, quando o Max Verstappen jogou o carro para cima do Russell? E dias após, o Russell retirou das redes sociais dele que ele era piloto Mercedes. E a informação que nós temos é que o Russell exigiu um aumento salarial muito grande para continuar na Mercedes. E Toto Wolff, que também é um dos donos da Mercedes, o CEO, juntamente com a Ineos. Pessoal, a Ineos, a grande patrocinadora da Mercedes. Então, assim, a Daimler, ou o grupo Mercedes propriamente dito, é dono de uma parte da Mercedes Fórmula 1. O Toto Wolff é dono de outra parte da Mercedes Fórmula 1. E o Jim, que é o dono da Ineos, uma das maiores patrocinadoras da Mercedes, é o dono de outra parte da Mercedes Fórmula 1. Então, esses dois caras aqui, o Toto Wolff e o Jim, são bilionários. Esses caras têm muita influência na equipe. Então, o que rolou depois que o Max Verstappen jogou o carro para cima do Russell na Espanha? O Toto Wolff manteve a postura. Não ficou bravo com a Red Bull ou com o Max Verstappen por ter quase tirado o carro do seu piloto, Mercedes, da corrida. Não. Toto Wolff ficou compassivo, não subiu o tom para cima da agressividade do Max Verstappen. E o Russell não gostou nada disso. Porém, o que justifica a equipe Mercedes enfrentar problemas para contratar Max Verstappen? A Mercedes, Daimler, está enfrentando quedas em suas vendas nos carros de rua normal, o que por consequência querem cortar gastos de algum setor. Da Fórmula 1 pode ser. Mas Toto Wolff e o Jim, dono da Ineos, também são sócios proprietários da Mercedes Fórmula 1. E os caras podem bancar facilmente o salário do Max Verstappen. Que hoje o salário base do Verstappen é o mais alto. Com os bônus pode ficar ainda mais alto, 59 milhões de euros no ano. Tudo bem que aqui está mostrando que os bônus que o Hamilton pode ganhar pode até ultrapassar o Max Verstappen, mas o Hamilton não está ganhando nada esse ano praticamente, né? Então, o salário mais alto é o do Max Verstappen, constantemente sendo o atleta mais bem pago dos últimos anos. Valores que passam de $1 bilhão ganhos em apenas um ano. Não vem ao caso agora, é só uma informação para vocês. Porém, o que acontece? Toto Wolff e o Jim, dono da Ineos, gostam muito do Verstappen, querem Verstappen na equipe. O Russell é um bom piloto, mas para os olhos desses dois, o Max Verstappen é o melhor de todos. Então, a Red Bull não está bem das pernas. Segundo o piloto, não tem. Segundo o carro, não fica bom. Max Verstappen está reclamando da equipe. Depois do que aconteceu na Espanha, Max saiu furioso? Essa é a chance da Mercedes. Alfinetar mais ainda. E vocês sabem que até agosto, normalmente, até agosto, as contratações ou renovações de contrato já estão bem alinhadas. Estamos chegando em agosto, o Russell pediu aumento, a Mercedes não quer dar, a Mercedes sequer defendeu o piloto deles contra o oponente, então o Russell ficou muito desgostoso com essa situação e tirou das suas redes sociais que pilota para a Mercedes. Essas são as informações conclusivas que nós temos até agora. O que vem a mais do que isso é rumor e eu não comento rumores aqui no canal. E agora eu vou colocar uma outra matéria para vocês bem interessante que faz sentido com isso que eu estou falando aqui. O Nielsen, que é o atual chefe interino da Alpine, ele recusou ficar na Alpine. E isso abriu uma porta para o Horner ir para a Alpine como chefe de equipe? Como assim? Não é segredo para ninguém que o Horner está enfraquecido na Red Bull. Não está conseguindo colocar um segundo piloto para pontuar. A Red Bull já se viu na obrigação de desistir do campeonato de construtores para só focar no Max Verstappen, porque se a Red Bull não conseguir dar um carro competitivo para o Max Verstappen, ele pode facilmente romper o contrato sem pagar multa e sair da equipe. Então, o Horner está muito pressionado. Flávio Briatore é o diretor da Alpine e Horner é o atual chefe da Red Bull. E acontece que esses dois têm conversado mais do que o normal nos últimos dias. Estão entendendo que a equipe Red Bull está escapando das mãos do Horner? Ou já escapou? Problema para encontrar um segundo bom piloto. Não tem mais condições de competir nos construtores e está perdendo o controle do Max Verstappen, irritando o piloto, errando estratégias em uma corrida. Repito, eu não trago especulações aqui, apenas trago para vocês os fatos que nós já temos. Aí a partir daí podemos discutir o assunto. E falando em Alpine, o Gasly vem mais uma vez em campo, lembrando que agora a Alpine está com o Gasly, que é um bom piloto, mandando muito bem nos resultados, e o Colapinto, que é o argentino, que foi muito bom ano passado, mas este ano está com muito falta de ritmo. O Gasly disse, é a melhor chance que a equipe teve em 10 ou 12 anos, e tem que aproveitar isso. Mas ele está se referindo ao ano que vem, 2026, meus amigos. Pois é. E por que o Gasly, na equipe Alpine, o Gasly que é o atual 14º colocado apenas com 11 pontos, e a equipe Alpine é a última colocada do campeonato, 11 pontos. Tá ruim, então por que o Gasly tá tão confiante para 2026? Porque é uma revisão completa, todo mundo começando do zero, trocando o motor, o que obviamente é uma grande coisa para a equipe. Além do que, ele já testou um novo carro no simulador e ele ficou muito diferente, comparando com o carro da atualidade. Pessoal, ele focou em novo motor. Ano que vem, a Alpine fechou uma parceria para a Mercedes fornecer motor para a Alpine. Olha que importante vai ser isso. Justa a Mercedes que todos que estão em volta diz que ela vai fabricar o melhor motor a partir do ano que vem.
Alpine confiante, hein? Pois é, pessoal, um motor pode fazer toda a diferença num carro de Fórmula 1 e numa competição. Agora, a aposentadoria do Max Verstappen. Que história é essa que surgiu hoje? Pelo amor de Deus. Pessoal, este cara, mecânico da Red Bull, ele é bem famosinho, ele aparece bastante na Netflix. Uma pessoa muito excêntrica. Já até lançou um livro. Tem um livro, cara. A Vida no Pit Lane. A minha jornada para o coração na Fórmula 1. Que bonito. Aproveitou a visibilidade, né? Tá certo. Numa entrevista hoje, ele disse que, na opinião dele, Max Verstappen vai ganhar o 5º título, vai ser campeão neste ano ainda, olha só, hein, neste ano, e vai se aposentar na Fórmula 1. Pessoal, é só uma opinião de um mecânico muito amigo que trabalhou com Max Verstappen. Hoje ele não é mais mecânico da Red Bull, é o embaixador, ele apenas representa a marca em alguns eventos. Ou seja, não é notícia. Mas eu trouxe para vocês essa colocação só para desmistificar algumas coisas. E para finalizar o conteúdo, do calendário 2026 liberado pra gente? E sim, é diferente deste ano aqui, tá? Atenção. Primeira etapa começa com a Austrália, depois vem China e o Japão. Bahrein, quarta etapa, Arábia Saudita, aí vai para Miami, Canadá, 7ª etapa apenas. Mônaco agora vai ser a 8ª etapa, Espanha a 9ª, Áustria a 10ª, vai para Grã-Bretanha, depois vai para Bélgica, Spa, famosa, e aí finaliza julho na Hungria, Budapeste. Depois as férias, 13ª rodada, férias. Aí volta só em agosto, Holanda, Itália, Espanha de novo, mas é em Madrid, pessoal. Novo circuito de Madrid na Espanha. Pois é, vai ser bem louco, hein? Azerbaijão, Baku, Singapura, aquela corrida travada, Austin, Estados Unidos, México, Brasil, 21ª rodada, Las Vegas, Catar e finaliza em Abu Dhabi. Beleza? Informação para vocês. E aí, meus amigos, gostaram da qualidade das informações? Todo dia aqui à noite, finalzinho do dia, pode ligar na telemetria que vocês serão municiados das principais e mais relevantes informações da Fórmula 1 para vocês. Então deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Muito obrigado, Deus abençoe.